E o que você vê da taxa de juros lá fora? Então, no começo do ano tava um oba-oba, que já ia baixar logo no primeiro semestre, só que a inflação veio um pouco mais alta, já deu uma segurada nos ânimos ali. O que você vê para esse ano? Ano passado já foi assim, né? O rally da Bolsa aqui no Brasil foi no último trimestre motivado pela expectativa do juro americano. Eu sempre acreditei que seria meio do ano. O mercado estava meio emocionado, que poderia ser março, só que o mercado de trabalho americano está muito resiliente. E por que eu acredito que vai ser ali no meio do ano? Agora as apostas já estão mudando de junho, talvez para julho, porque o Banco Central americano deixou a taxa de juros baixa durante muito tempo, eles meio que se arrependeram um pouco disso. Tem algumas falas lá do Powell, do pessoal, de que eles assumem esse erro de excesso de estímulo econômico, claro, por conta da pandemia, era um cenário novo. O próprio Campos Neto aqui no Brasil falou que foi um erro deixar a taxa de juros muito baixa, mas assim, ninguém sabia, ninguém tinha passado por uma pandemia, né? Como é que você vai gerir uma economia durante a pandemia? Era complicado e todo mundo assume o erro de ter deixado baixo durante muito tempo, ter baixado muito, mas era o que dava para fazer com a informação que se tinha naquele momento. E por conta disso, deles reconhecerem esse erro de que baixou muito, deixou baixo durante muito tempo, eu acho que lá nos Estados Unidos eles serão mais cautelosos. Então não vai baixar os juros tão rápido quanto o mercado esperava. Por isso que eu sempre falei que eu achava que era mais pelo meio do ano. E agora está mais ou menos todas as apostas lá, a Bolsa de Chicago, o pessoal mais para o meio do ano, junho e julho, as apostas. Eu acho que quando isso começar a acontecer, que está todo mundo nesse quando, né? Não é se, é quando vai começar a acontecer, assim como na Europa a gente já tem sinalização de início de corte de juros, de que deve acontecer esse ano também. E isso vai gerar mais fluxo para a Bolsa, para Bitcoin, para a Bolsa brasileira, então a gente deve ser beneficiado com isso. Acho que segundo semestre tende a ser melhor para bolsas de uma maneira geral, embora lá nos Estados Unidos bolsas tenham batido recorde histórico também, mas tende a ser melhor por conta desse movimento de corte de juros, né? Tira juro, você corta o juro, você tira da renda fixa, as treasuries americanas vão pagar menos, é óbvio, e joga para capital de risco, não tem jeito. E você vê que esse atraso da expectativa da galera lá fora impactou na Selic aqui também, de não cair tanto assim para esse ano, para o ano que vem também? Um pouco, isso faz parte dos relatórios do Copom, né? Eles falam sobre isso, mas o fiscal brasileiro também, com o governo gastando bastante, tudo bem que muito menos do que se imaginava, né? Teve aí um arcabouço fiscal que substituiu o teto de gastos, o mercado não esperava isso, esperava que fosse muito pior, mas tem esse componente externo e o componente interno, que é principalmente o fiscal. Isso impacta um pouco? Impacta. Por quê? Porque se os juros lá nos Estados Unidos está alto e a gente abaixa os nossos juros, o nosso prêmio de risco, que é a diferença do nosso juro para o juro americano, ele reduz. E aí para o gringo investir no Brasil para ganhar um prêmio menor para correr o risco de investir aqui, não fica tão interessante. E se o prêmio de risco, que é o prêmio para correr o risco Brasil, é menor, ele tira o dinheiro daqui, aí o dólar sobe. Sim. Então, o Banco Central, o Copom, eles têm que ter muito cuidado na redução dos juros aqui para não fazer o dólar subir, porque aí faz a inflação subir e obriga a subir a taxa de juros e aí fica uma coisa pela outra. Por isso que eles têm muito cuidado. Impacta sim, assim como o fiscal interno também impacta bastante. E o que você vê para o presidente do Banco Central é esse ano ou ano que vem que vai trocar? Agora Ano que vem. Ano que vem. Esse é o último ano do mandato. O que você vê para essa troca? Você acha que o governo pode querer, de uma maneira populista, querer abaixar a taxa de juros artificialmente para, beleza, no curto prazo isso ajudar entre aspas, né, o brasileiro, mas a médio prazo já ferrar tudo de novo? É um risco que a gente tem porque a gente viveu isso no governo Dilma, né? A taxa de juros caiu na marretada e depois subiu. Caiu para 7, voltou para 14. Então, existe esse risco? Existe. Só que eu acho que agora o Congresso, o mercado é um pouco mais maduro e como a gente já viveu essa experiência, eu não acredito que isso vai ser da mesma maneira que foi. Mas que esse risco ele é latente, e é presente, e o governo vai colocar um presidente do Banco Central alinhado às suas expectativas, sim. O Galípolo já está lá para isso, né? Para
mais ou menos virar o próximo presidente do Banco Central. Então, a gente tem essa expectativa, sim. Vai ser desastroso? Eu acho que não. Mas eu acho que os próximos anos, os próximos 4 anos do presidente do Banco Central, eu acho que serão mais voltados e mais alinhados com a política do governo atual. E de ações, o que você vê como... Você vê que a bolsa tá cara hoje no Brasil? Você vê que ainda é oportunidade? Que ações também você acha que tá em um bom momento de compra? Assim, é muito, muito particular, né? Você tem que ver muitos momentos. O caro e o barato ele é muito relativo. A bolsa sobe muito, aí você, poxa, tá cara. Não necessariamente. Se você tem uma expectativa no aumento dos lucros, ela pode ter subido muito e pode continuar barata. Eu gosto de várias ações, e inclusive eu escrevi isso no livro, que eu acho que para o investidor de longo prazo a solução é A vezes ANC elevado a T. Essa é a fórmula para você ficar rico na bolsa. Que é o quê? Você vai aportar, o primeiro A é de aporte, em ativos não cíclicos, o ANC. Tudo isso elevado a T durante muito tempo, né? Que é o tempo, que é a variável tempo. Então, se você aportar em ativos não cíclicos durante muito tempo, você vai conseguir ter sucesso na bolsa. O que são ativos não cíclicos? Aqueles que não estão sujeitos a ciclos de commodities, ciclo de taxa de juros e um monte de coisa. Bancos, elétricas, saneamento e setor de seguros. São os 4 setores que você tem várias ações, várias empresas e você consegue ali investir com tranquilidade. Elétricas, eu acho que a gente tem oportunidade. Eu botei Taesa na carteira de R$50, que é uma carteira que eu faço no YouTube. Como eu sou analista, eu posso fazer recomendação profissional dos investimentos. E Taesa, bancos. O Banco do Brasil ele sempre está barato, ele vai continuar sempre barato por conta do risco governamental. Então, ele é um banco barato e sempre será. É um banco interessante, eu gosto. Prefiro o Itaú, por isso que eu sempre falo de Itaúsa, que é uma ação que eu gosto bastante, embora tenha subido bastante. Mas se a gente olhar o resultado dela que saiu essa semana, se não me falha a memória, houve uma redução do endividamento da empresa, o que abre espaço para aumento do pagamento dos dividendos, como o próprio presidente da empresa já tinha prometido no ano passado, fez muitos investimentos, a Egea, um monte de coisa, e agora é hora de colher esses frutos. Então, ainda vejo oportunidade em Itaúsa. Tem a Engie, é uma empresa que eu gosto bastante. Caixa Seguridade, eu recomendei a primeira vez, acho que a R$6,70, R$6,50, foi a R$14. É a mais barata. Se não me falha a memória, acho que Porto Seguro estava mais interessante. E eu gosto mais de Porto Seguro, porque o Itaú é dono de um pedaço, né? Então, tudo que o Itaú bota a mão vira ouro, né? Então, eu gosto mais de Porto Seguro. Bancos, elétricas, saneamento. Você não tem muita opção, né? Você tem Copasa, Sanepar e Sabesp. Só que a Sabesp está cada vez mais e mais subindo por conta da privatização, que é interessante, ainda tem possibilidade de valorização, mas eu gosto ainda mais de Sanepar. Eu acho que tem mais upside em Sanepar do que Sabesp. Esses seriam os setores mais convencionais, mais seguros e resilientes para o pequeno investidor, para o investidor iniciante. Eu gosto de operar ativos cíclicos e geralmente eu faço isso através de opções, eu faço trade com opções, né? E Vale está chegando num preço interessante, ali a região dos R$58, a gente tem um suporte gráfico bem interessante. Eu sou especialista em gráfico, né? Em trade gráfico, eu sou analista gráfico. Por isso que eu olho o gráfico de Bitcoin, eu olho o gráfico de qualquer coisa. Tem um suporte gráfico na região dos R$58, para Vale, e que ela chegando ali, eu vou fazer um trade vou montar uma estrutura, uma sigla em opções em Vale, como eu fiz em Bradesco, que também chegou num suporte muito interessante. Bradesco não foi um trade assim tão bom, mas deu uns 400% de lucro. Foi legal. Então, no caso, você está comentando que para o cara que vai comprar, esquecer realmente para o longo prazo é aquilo, esses 4 setores e essas empresas. Agora, setores como o Vale, que tem setores são mais cíclicos, aí realmente você tem que se preocupar mais e estar mais ativo. Comprar na baixa para vender na alta. Todos os setores cíclicos faz sentido você investir, faz sentido você tradear. É muito importante que as pessoas tenham esse discernimento. Uma coisa é investimento de longo prazo, vou comprar, vou receber dividendos, vou reinvestir, e outra coisa é fazer trade. Eu faço as duas coisas, eu gosto de fazer trade. O trade você compra barato, vende caro, ou vende caro e compra barato. É isso que você vai fazer.
E aí, para ativos cíclicos, como imóveis, como ciclo de commodities, ou ciclo de taxa de juros, como as empresas de varejo, as construtoras, essas aí você tem que comprar barato e vender caro. Ou Sim, não adianta você operar ficar vendido. segurando por muito tempo que... Porque no final das contas, se você olhar, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, ela não saiu do lugar. Se você olhar a Ambev, embora a Ambev não seja um caso clássico, cíclico, tem ali o ciclo econômico e tudo, se você pega os últimos 10 anos de Ambev, o preço ficou subindo e descendo, praticamente não saiu do lugar. Não gerou valor para quem realmente comprou É. e segurou. Não, mas paga muito dividendo, se você recomprar, tá bom, mas o ideal é recomprar quando estiver na baixa. É sempre se aproveitar do movimento de baixa. Eu gosto de Ambev para tradear, para fazer trade, para operar com opções, é isso que eu gosto. Para ser investidor de longo prazo, para mim não serve.